E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, meu nome é Igor, sou professor de Química e hoje a gente vai falar um pouco sobre transformações. Antes da gente falar de transformações na Química, vamos pensar um pouco sobre transformações. Bom, você já parou para pensar o que seria uma transformação? Como que ela acontece? Se ela acontece no nosso cotidiano ou não, somente transformações está relacionada com a química? Bom, para começar a falarmos e conversarmos sobre transformações na química, vamos pensar num exemplo mais do cotidiano. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que um atleta deseja se preparar para uma maratona. Vamos pensar que ele quer correr uma maratona da Pampulha. Então, para ele correr uma maratona da Pampulha, ele precisa estar preparado. E para ele se preparar, ele precisa capacitar seu corpo, tonificar seus músculos, se alimentar bem. Ou seja, ele precisa transformar seu corpo para que esteja preparado para um processo de corrida, para uma maratona. Mas, bom, pensando no corpo assim, talvez a gente não consiga enxergar transformações tão visíveis assim. Mas vamos pensar no processo de transformação bem visível, bem marcante, que é a da metamorfose de uma largata em uma borboleta. Se a gente pensar, inicialmente, o que a gente tem? Uma largata, ela é um animal rastejante. E ela vai passar por um processo de transformação, uma metamorfose, uma mudança. Olha o que vai acontecer. Antes, um inseto que rastejava vai se transformar em um inseto alado, com capacidade de voar. Ou seja, uma grande transformação. Ou seja, esses dois exemplos dá para a gente pensar um pouco o que seria a transformação. Bom, no primeiro caso, o atleta está se preparando, está transformando seu corpo. No segundo caso, a borboleta está fazendo um processo de metamorfose, está transformando literalmente seu corpo de largata em um corpo de borboleta. Então vamos pensar o seguinte: a transformação está relacionada ao sistema inicial, ou seja, o estado inicial, que vai passar por um processo e vai para um estado final, um sistema final. Ou seja, lembrando que o sistema é uma parte do universo que a gente está analisando. A gente fala assim, a largata sofreu metamorfose, o sistema que a gente está analisando é a largata. Ou seja, inicialmente a gente vai ter um sistema com certas características visíveis, perceptíveis, e esse sistema vai passar por um processo, por uma transformação e vai formar-se no sistema final, ou seja, vai chegar-se no sistema final. Então, esse processo vai gerar uma transformação. No caso do corredor, o processo que fez tonificar e preparar o músculo dele foi uma alimentação saudável, um preparo físico. Já no segundo processo, que é o processo da metamorfose da borboleta, são processos biológicos que vai transformar totalmente o corpo da borboleta. Bom, continuando então. Bom, então a gente pensou em dois exemplos bem, vamos dizer assim, distantes, mas são dois exemplos de um corredor e de uma borboleta, de uma lagarta se metamorfando, passando um processo de metamorfose, chegando a uma borboleta. Mas esses processos de transformações acontecem bem próximo da gente. Bom, aqui eu trouxe um exemplo da cozinha. Ah, por que a cozinha? Bom, a gente vai na cozinha toda hora. E na cozinha acontecem diversos processos processos que levam à transformação e há diversos objetos que sofreram transformação para estar presente na nossa cozinha. Primeiro exemplo, se a gente pensar na torradeira ali do canto, o que ela está fazendo? Ela está modificando o pão. O pão que antes tinha uma um aspecto claro, macio, passa a ter um aspecto com uma cor mais corada e rígido. Por isso que chama torrada, a gente consegue até quebrar ela. Ou seja, na torradeira acontece processo que leva à transformação do pão. Outro exemplo é a maçã. A maçã, inicialmente ali, a gente tem 3 maçãs verdes e uma maçã vermelha. Bom, vamos pensar que as maçãs verdes estão
imaduras, né? Não passaram por processo de amadurecimento. E a maçã vermelha já está no processo, já está madura, já está boa para comer. Para a maçã verde chegar na maçã madura, ocorreram processos biológicos que levou ao amadurecimento da fruta. Transformou a maçã antes verde numa maçã saborosa madura. Outro processo que acontece, ou seja, um aparelho que leva à transformação é o micro-ondas. Quando a gente coloca um alimento antes frio lá dentro, quando a gente liga ele, passa algum tempo, esse alimento sai quente, ou seja, uma transformação perceptível ao nosso tato, que é o aumento da temperatura do objeto. Houve também um processo de transformação. Podemos pensar na panela que está ao fogo, que transforma os alimentos antes cru em alimentos cozidos. A cadeira, bom, mas como assim a cadeira? Como a cadeira sofreu processo? Bom, a cadeira geralmente é uma cadeira de madeira, aí, como exemplo, né? Bom, essa cadeira de madeira veio de árvores. E se a gente pensar, bom, uma árvore nada parece com uma cadeira, ou seja, houve um processo também de transformação para chegar a ser uma cadeira. Também podemos pensar no guardanapo. Bom, tínhamos um guardanapo inteiro, né? Uma folha inteira que foi sofrendo cortes sucessivos até chegar no tamanho do guardanapo. Também sofreu um processo de transformação. O sistema inicial, que era uma folha grande, modificou-se a um sistema final, que são folhas pequenas. Na geladeira também acontecem vários processos. São, por exemplo, se a gente colocar água líquida ali dentro, após um tempo, principalmente no congelador, né? Após um tempo a gente pode ter uma água gelada, que antes estava em temperatura normal. Se a gente deixar no congelador, a gente vai ter um gelo, né? Água no estado sólido. Também podemos pensar no forno, que é parecido com a panela. Podemos pensar nesse vapor que está saindo de uma caneca aquecida. Está havendo uma transformação, mas como assim uma transformação? Antes aqui nós tínhamos uma substância líquida que está passando para o estado gasoso, ou seja, está fazendo um processo de mudança de estado físico. Podemos pensar na vasilha do cachorro, que é de metal, que veio lá da mineração, que o ferro sofreu fundição até chegar na vasilhinha. Ou seja, tem vários processos, assim como o celular, a cafeteira e entre outros. Bom, então a gente percebe que essas transformações e os objetos que sofreram transformações estão mais próximos da gente que a gente imagina. A todo momento está ocorrendo transformações, assim como a gente pode perceber aqui na cozinha. Bom, relembrando, a gente sabe que a química é uma ciência que estuda a matéria. A matéria tem a constituição, que são dos átomos e as moléculas, tem as propriedades dela, ficou cortado aqui, mas tem as propriedades. O cara ficou no meio, mas aqui a gente tem as propriedades da matéria e temos a transformação da matéria. Então, agora a gente vai entrar na química. O que a química estuda? Ela vai estudar a transformação da matéria. E o que é matéria? Tudo que tem massa e volume. E tudo que tem massa e volume e é matéria é objeto de estudo da química. Bom, na química, existem dois processos de transformações. Não na química, mas na ciência em si. A gente classifica com dois processos de transformações. O primeiro a gente chama de transformações físicas e o segundo de transformações químicas. Vamos dar o foco, primeiramente, às transformações físicas. Bom, o que seriam transformações físicas? As transformações físicas vai ocorrer mudança no sistema sem a produção de novos materiais. Como assim? Quer dizer que a constituição do sistema inicial ela vai ser igual à constituição do sistema final. Novamente, meu rosto ficou aqui no meio. Mas aqui a constituição inicial ela vai ser igual à constituição final. Ou seja, essa molécula que eu representei aqui, ela vai fazer
sofrer um processo de transformação e ela vai permanecer idêntica no estado final. A constituição dela não vai mudar. Mas vai acontecer transformação? Sim, vai acontecer transformação. E essa transformação a gente chama de uma transformação física. Bom, então vamos pensar onde ocorre a transformação física lá na cozinha que a gente começou nossa conversa. Primeiramente, a gente pode pensar no papel. O papel, inicialmente, é constituído de celulose. Se eu cortar o papel em vários pedaços, ele não deixa de ser papel. Ele continua sendo papel. Ó, vou pegar como exemplo aqui um papel do meu lado. Temos aqui uma folha de papel constituída de celulose. Se eu rasgar ela no meio, ela continua sendo folha, só que dois pedaços diferentes. Houve transformação? Sim. O estado inicial, que era uma folha inteira, transformou-se em estado final com duas folhas separadas. Ou seja, houve uma transformação. Só pegar na caneta que caiu aqui. Continuando, a cadeira. Novamente, a cadeira que eu falei inicialmente. Ela começa numa árvore, sofre processo de transformação até transformação na cadeira. Ou seja, a constituição da cadeira é a mesma da árvore. O tronco da madeira se transformou, passou os processos de manufaturas até chegar na cadeira. Porém, a cadeira continua sendo, a constituição da cadeira continua sendo a mesma da árvore. Podemos pensar na geladeira. Como assim a geladeira? Na geladeira eu falei o seguinte, aqui quando a gente coloca água líquida, lembrando que a fórmula da água, H2O. Vou colocar aqui L de líquida. Quando a gente coloca água líquida aqui dentro, passa-se algum tempo, principalmente no congelador, essa água antes líquida vai se transformar-se em água sólida, que é o gelo. E água sólida não tem o mesmo aspecto da água líquida. Ou seja, eu consigo perceber que ocorreu ali uma transformação. E essa transformação eu chamo de uma transformação física da matéria. Novamente, ali eu tenho, por exemplo, um café. Está do lado da cafeteira. Provavelmente aqui é um café. O café é muito quente. O que acontece? Evapora. Uma parte dele evapora. Vai para o ambiente aqui. Vai para o seu ao redor. Esse café que está evaporando também está fazendo um processo de transformação física, de uma mudança de estado. E essa mudança de estado, passando de líquido para gasoso, se chama evaporação. E também continua com a matéria continua igual, a constituição da matéria continua igual. Então, também é um processo físico de transformação, ou seja, uma transformação física. Ou seja, todas as mudanças de estado físico, por exemplo, sólido para líquido, líquido para gasoso, são mudanças que são transformações físicas. Tranquilo? Bom, coloquei o micro-ondas ali, o micro-ondas somente aquece um alimento e o aquecimento só vai aumentar a temperatura. Por exemplo, quando eu coloco um arroz ali para aquecer, a temperatura dele está baixa e a temperatura dele aumenta. Quando eu coloco lá dentro, ele não deixa de ser arroz. Ele continua sendo arroz, porém, a temperatura dele vai aumentar. Ou seja, a constituição do arroz é a mesma no inicial quanto no final. Então, é uma transformação também física. Bom, vamos pensar aqui nesse quadrinho do Bidu, lembrando lá nas mudanças de estados físicos. Toda mudança de estado físico é uma transformação física da matéria. Inicialmente, o Bidu está analisando aqui o sistema. Que sistema que é esse? Cubo de gelo. O cubo de gelo está aqui, passa-se um tempo, né, de um quadrinho para o outro. Então, passou-se um tempo e o gelo derreteu. Houve uma mudança de estado físico aqui. O gelo que antes estava sólido, a água sólida, né? O gelo é o nome da água sólida que a gente dá, passou-se para a água líquida. Novamente, passou-se mais um tempo que percebeu toda a água líquida evaporou. Mudança de estado físico. Ou seja, toda mudança que eu tenho de sólido para líquido, quanto para gasoso, toda essa mudança é mudança de estado físico e a gente classifica como transformação física da matéria. Tranquilo? Então vamos prosseguir agora para as transformações químicas da matéria. E o que seria então as
transformações químicas da matéria. Bom, as físicas não há mudança na constituição inicial e final da matéria. A constituição permanece idêntica, só vai haver uma mudança, uma transformação do estado inicial para o estado final. Porém, numa transformação física, se uma ou mais substâncias presentes no estado inicial de um sistema transformam-se em uma ou mais substâncias diferentes que estarão presentes no estado final. A transformação é uma reação química, então a transformação química a gente pode chamar de reação química ou transformação química. Um exemplo, quando a gente deixa um fruto, por exemplo, a maçã, cortada no meio ambiente, que acontece um processo que a gente fala que é uma reação de oxidação. A maçã, que antes tem um aspecto mais claro, começa a ter um aspecto, adquirir um aspecto mais escuro. A gente começa a perceber que a maçã está mudando, está ocorrendo uma transformação na maçã. E essa aqui é uma representação da reação que está ocorrendo, ou seja, a maçã está mudando, está se transformando, ou seja, uma transformação química está ocorrendo na maçã. Em outras palavras, a reação química é uma transformação em que novas substâncias são formadas a partir de outras, ou seja, a constituição inicial ela é diferente da constituição final, ou seja, a constituição inicial é diferente da constituição final. Como eu representei aqui, a molécula que eu representei aqui inicialmente, ela vai se transformar em outra, ou seja, as constituições do sistema inicial e final vão se alterar. Bom, para representar essas equações, essas transformações químicas, essas reações químicas, os químicos utilizam as equações químicas. Lembrando que a química, além de representações macroscópicas, por exemplo, as reações químicas que eu consigo ver, as submicroscópicas, que são os átomos, as moléculas que eu não consigo ver, a gente também representa a química por símbolos. E para representar as transformações químicas, a gente usa equações químicas, que são símbolos que traduzem o que acontece na vida real. Então, as equações químicas são representações das transformações químicas, ou reações químicas também podemos chamar, de maneira mais simples e direta. Do lado esquerdo, a gente, na maioria das vezes, vai representar os reagentes. Os reagentes são aqueles do estado inicial, é o sistema inicial. Ele vai passar por um processo que vai levar a uma transformação e vai formar produtos. Produtos são as novas substâncias formadas a partir de uma reação química. Então, aqui vai formar um sistema final. Lembrando que as setas indicam o sentido da reação, que a reação ocorre, ou seja, reagentes vão se transformar e formar produtos. E a gente também indica os estados físicos das substâncias. Bom, inicialmente aqui eu só escrevi, então não daria para escrever os estados físicos. Mas aqui no exemplo de baixo eu coloquei como A, B formando C, a gente coloca os estados físicos. Aqui embaixo, ó, por exemplo, a gente tem A, uma substância A, não sei qual é somente uma representação, que está no estado sólido, S de sólido. Está reagindo, esse mais aqui significa reagindo. A está reagindo com B, está no estado gasoso, ó, o Gzinho aqui de gasoso, transformando-se, formando, produzindo C, que também está no estado gasoso. Ou seja, A reagindo com B, forma-se C. A mais B a gente vai chamar de reagentes, que é o estado inicial do sistema inicial, e C a gente vai chamar de produtos. Bom, dei um exemplo lá, um exemplo genérico, mas vamos pensar isso como que isso se traduz em reações que acontecem realmente, reações que eu consigo observar. A primeira reação que eu coloquei aqui é uma reação de combustão. Reação de combustão a gente observa muito em palitos de fósforos, principalmente quando a gente está na cozinha. Hoje nosso ambiente de trabalho vai ser a cozinha, né? A gente ambientou na cozinha, mas a gente vai expandir
pensarmos em outros ambientes, mas vamos pensar na cozinha, que é uma fantástica fábrica de reações e transformações químicas e físicas, como a gente enumerou algumas. Lá na boca do fogão acontece um processo que a gente chama de combustão. Esse processo de combustão acontece tanto na boca do fogão, mas também numa usina termoelétrica, num carro, em uma moto, em um avião, tudo acontece processo de combustão. Mas pensando na cozinha, a gente sabe que os principais constituintes de gás cozinha é o propano e o butano. A gente chama de gás liquefeito, porque lá dentro, se a gente balançar, a gente vê que está líquido. E ele vai reagir. E como que a gente traduz o que a gente está vendo aqui em uma equação química? A gente pode escrever o que está reagindo, quais são os reagentes produtos, ou a gente pode representar por símbolos. Por exemplo, inicialmente a gente colocou aqui, ó, propano, que é um dos combustíveis, está reagindo, lembrando que o mais aqui é reação, com oxigênio, que é um congruente, formando gás carbônico mais água. Gás carbônico e água, ou mais aqui. Aqui do lado direito a gente fala mais mesmo. Mas a gente pode traduzir isso em símbolos, né? Igual a gente já viu que a gente pode traduzir os elementos da natureza por símbolos. Lembrando sempre que a gente usa letras, a primeira maiúscula, se for um elemento com duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Então aqui a gente tem o mesmo propano, estado dele gasoso, reagindo com o oxigênio, que também está no estado gasoso, formando, né, CO2, que também está no estado gasoso, e também vapor de água. Ou seja, eu traduzi através de símbolos a reação que eu estou enxergando na boca do fogão. Bom, a formação de ferrugem que a gente também observa num portão, a gente observa também na lã de aço que a gente usa para lavar os pratos, ou arear uma panela, também são reações que acontecem no nosso cotidiano, que são transformações químicas. Eu posso escrever da seguinte forma: o ferro reagindo com o oxigênio presente na natureza, água transforma-se em ferrugem, ou hidróxido de ferro, que é a substância formada. Traduzindo isso aqui em símbolos, a gente tem aqui Fe, que é o ferro, reagindo com o oxigênio, tudo gasoso, o ferro sólido, né? E água. Então, eu tenho a reação do ferro reagindo com oxigênio e reagindo com água, formando o nosso hidróxido de ferro, que é um hidróxido que a gente chama de ferrugem. Então, tudo isso é uma tradução de uma reação química, de uma transformação química. Perceba que, inicialmente, a gente tem essa representação desses elementos. O que acontece quando ele se transforma? Transforma-se em uma representação totalmente nova, um elemento totalmente novo, ou seja, houve modificação na constituição da matéria. O exemplo que nós já conversamos, né, que é o escurecimento da maçã, que é um processo de oxidação, né, de oxirredução, que leva ao escurecimento da maçã e a podridão dela consecutivamente. Aqui está representado os elementos, aliás, as substâncias que estão reagindo até a formação do ferro, dessa camada escura da maçã, que é esse composto aqui. E a gente pode pensar nas transformações que acontecem na nossa cozinha. Sempre vamos retornar à nossa cozinha para a gente ambientar nossa aula. Bom, a torrada. Pensa na torrada inicialmente. O pão, que era branquinho, vai se transformar-se em uma torrada mais escura, quebradiça. Ou seja, as propriedades dela vão mudar e a aparência física dela também vai mudar. Isso vai ser uma transformação química. Também pode ser no escurecimento da maçã, amadurecimento de qualquer fruta, também é uma transformação química. O celular. Bom, como assim o celular? Para o celular ligar, há transformações químicas que estão ocorrendo na bateria. A bateria é um sistema que há transformações químicas, que também é um processo de oxirredução, que fornece energia, que forma essa energia. Também transformação química. No fogão, a gente também pode transformar os alimentos antes cru para cozido, muda-se o gosto, muda-se a textura, o aspecto físico muda, é um indicativo que é uma transformação química. Na panela também a mesma coisa. Então, esses são alguns exemplos que há transformação
química. Vocês perceberam que eu falei, por exemplo, o pão que antes estava branquinho transforma-se num pão escuro, aspecto quebradiço? Bom, como que então eu percebi que um pão clarinho passou a um pão mais escuro? Através de uma evidência física que eu consegui observar. Então, as evidências é um reconhecimento de uma reação química e está relacionado à presença de evidências que permitem diferenciar o estado inicial, diferenciar o estado final do inicial, quando comparado ao estado inicial do sistema. Basicamente, eu vou conseguir, pelas evidências, identificar as diferenças do estado inicial do estado final. E algumas evidências são bem visíveis, são evidências macroscópicas que eu consigo observar a olho nu, vamos dizer assim, que são a formação de gases, mudanças de cor, ou até mesmo a formação de um sólido. Aqui é sólido, minha cara ficou novamente na frente, mas é a formação de um sólido. Tudo isso são algumas evidências que eu consigo observar que se há ou não está ocorrendo uma transformação química. Porém, as evidências não garantem ou garantem que ocorreu uma transformação química. Ou seja, eu acabei de falar que as evidências são indicativo que ocorreu uma transformação química, mas as evidências podem me garantir que ocorreu uma transformação química? Vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos pensar alguns exemplos de fenômenos que têm evidências, mas não necessariamente é uma transformação química ou é uma transformação química. Bom, vamos pensar o seguinte. Temos dois exemplos aqui. Uma reação química de um bicarbonato de sódio com vinagre, um ácido acético. Há liberação de gás, desprendimento de gás. Porém, quando a água está fazendo um processo de evaporação, um processo de ebulição, há também um processo de desprendimento de gás. Ou seja, aqui eu noto bolhas e aqui eu noto bolhas. Porém, eu sei que as mudanças de estados físicos não alteram a matéria, a constituição da matéria. Então, é uma transformação física. Enquanto aqui a reação do bicarbonato com vinagre, que libera esses gases, que é o dióxido de carbono, né, o CO2, é uma transformação química. Bom, os dois têm evidências, porém, o primeiro de cá não há uma mudança na constituição da matéria, e o segundo, a mudança no estado da constituição da matéria. Bom, então, tem evidências, mas não me garantiu que ocorreu uma transformação química, uma reação química. Outro exemplo é a mudança de cor que ocorre no amadurecimento, por exemplo, da banana. A banana antes verde passa a amarelo, né? Vai amadurecendo, ficando amarelo até ficar preta, né? Ou seja, houve uma mudança de cor, uma mudança até de sabor. A maçã, me perdoe, a banana antes verde com um gosto mais adstringente, né? Passa a um gosto mais doce e a cor também modifica. Porém, essa mudança de cor também ocorre numa transformação física. Por exemplo, quando eu pego minério de ferro e faço o processo de fundição, ou seja, passo o ferro do estado sólido para o estado líquido. Eu percebo que o ferro mudou de cor. E essa mudança de cor não é uma transformação química, mas sim uma transformação física. Bom, então, o que a gente pode garantir, então, que ocorreu uma transformação química? Eu falei que as transformações químicas geralmente são acompanhadas por evidências, mas as evidências não garantem que ocorreu uma transformação química. Pode ser uma transformação física. Então é o seguinte, as reações químicas são geralmente, não sempre, acompanhadas de evidências que permitem evidenciar sua ocorrência. Ou seja, eu consigo observar evidências, por exemplo, mudança de cor, desprendimento de um gás, formação de um sólido, que vão garantir que ocorreu uma transformação química. Mas pode ter evidências e não ocorrer uma transformação química. E pode ocorrer uma transformação química sem evidência. O que podemos reconhecer são as evidências.
pois não há constatação direta que o fenômeno ocorrido caracteriza uma reação química. Ou seja, ocorreu uma mudança lá, eu percebi que ocorreu uma mudança, que eu percebi uma evidência, mas isso não garante que ocorreu uma transformação química. A constatação de que as propriedades dos materiais são diferentes dos componentes do sistema inicial é a forma mais segura de comprovar a ocorrência de uma reação química. Ou seja, se eu perceber, se eu conseguir fazer testes físicos-químicos e perceber que as propriedades modificaram, isso vai me garantir que houve uma transformação química. Então, as propriedades da matéria, inicialmente, elas têm que ser diferentes das propriedades da matéria no estado final. Isso sim vai me garantir que houve transformações químicas. Por exemplo, uma propriedade: temperatura de ebulição, solubilidade, temperatura de fusão. Tudo isso são propriedades específicas da matéria que podem me garantir que houve transformação química. Então, o que a gente tem? Na química e nas ciências em si, a gente estuda as transformações da matéria, e essas transformações podem ocorrer de duas formas. Essas transformações podem ser químicas, onde há formação de novas substâncias, e pode ser físicas, onde não há formação de novas substâncias. Bom, então a gente já viu que existem transformações, caracterizamos as transformações, pensamos nas evidências, e agora eu vou deixar um exercício para vocês. Bom, aqui eu trouxe uma foto da feira hippie, que acontecia bastante ali na Afonso Pena, onde tem várias coisas ocorrendo aqui. Aqui é uma parte de alimentação. E a gente vai fazer um exercício, vocês no caso, né? Onde vocês vão circular a figura onde tem materiais que sofreram transformações físicas e onde tem materiais que sofreram transformações químicas, ou seja, ocorreram reações. Como assim? Por exemplo, aqui a gente tem, só um exemplo, hein? Aqui a gente tem o torresmo. O torresmo vem da pele do porco. A pele do porco não tinha esse aspecto visual, nem essa crocância, nem nada, né? Aqui sofreu um processo que a gente chama de pururucar a pele. É bastante bom, muito bom. Esse processo leva à formação de torresmo, com constituição totalmente diferente, com propriedades totalmente diferentes. Por exemplo, a pele do porco ela é maleável, esticável. Aqui ela está quebradiça, ou seja, aconteceu um processo que a gente pode classificar como uma transformação química. Então, eu vou deixar vocês pensarem sobre isso. Fazer circulas, não importa quantos vocês achem e pensem sobre, mas façam esse exercício para a gente pôr em prática o que a gente viu na aula de hoje. E para finalizar, eu vou deixar aqui um jogo para a gente jogar no Kahoot de verdadeiro ou falso. Basta vocês acessarem esse link aqui e jogarem lá. São algumas perguntas de verdadeiro ou falso. E verem se vocês estão bom em identificar transformações físicas e químicas ou não. Bom, então muito obrigado e até a próxima aula.